Muito boa noite. Boa noite. A Agência de Desenvolvimento do Turismo dos Campos Gerais, a ADETUR, é uma entidade sem fins lucrativos, formada por participantes da iniciativa privada, poder público e terceiro setor, sendo reconhecida pelo Governo do Estado e pelo Ministério do Turismo como instância de governança regional, organização responsável pelo planejamento e execução do processo de desenvolvimento do turismo em âmbito regional, bem como pela tomada de decisões políticas, econômicas e sociais. O objetivo da ADETUR é desenvolver o turismo de forma participativa e organizada, por meio da mobilização de parceiros e integração de atores que trabalham para estimular e fortalecer o fluxo turístico dos municípios da região, gerando emprego e renda, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida nas comunidades envolvidas. Neste contexto e com o objetivo de fortalecer o turismo nos Campos Gerais como atividade econômica, garantindo políticas públicas efetivas e orçamento para o desenvolvimento coordenado da atividade, a ADETUR, em parceria com a Coordenadoria das Associações Comerciais e Industriais do Centro do Paraná e apoio do SEBRAE e do Ponta Grossa Campos Gerais Convention e Visitors Bureau, realiza hoje em Jaguariaíba o 8º de uma série de debates entre os candidatos a prefeito. Estes debates tratam especificamente do turismo e estão sendo realizados nos municípios que fazem parte do mapa de regionalização do turismo dos Campos Gerais. Convidamos agora o Sr. Douglas Costa, presidente da ADETUR, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradecer aos empresários, ao candidato também que está aqui. Digo assim para vocês que turismo, né, a gente tem que ter o tempo de falar dele também. Como nós temos nosso tempo a Deus. Eu acho que veja assim, quem não tem um tempo de 1 hora, ou às vezes de meia hora, ou às vezes de 15 minutos, às vezes de 5 minutos, ajoelhar ou ir numa igreja fazer uma oração para Deus, Deus não vai olhar por nós. Então eu vejo a mesma coisa no turismo. Nós temos que ter o tempo, o administrador tem que ter o tempo de ver para o turismo, ele ter uma cidade bonita, limpa, organizada. Então agradeço ao candidato que está aqui hoje, agradeço a todos vocês também. Tá? Muito obrigado e um bom debate. Convidamos agora os candidatos para comporem a mesa de debate. O candidato Ademar de Barros. Candidato José Sloboda. Prezados senhores, o debate será realizado no seguinte formato. No primeiro momento, o condutor do debate apresentará uma pergunta e sorteará o nome do candidato que responderá a mesma e assim sucessivamente. Cada candidato terá 2 minutos de resposta. Segundo momento, o moderador do debate sorteará o nome de um candidato que deverá fazer uma pergunta a respeito do turismo para outro candidato de sua escolha. Cada candidato poderá perguntar e responder uma única vez. O candidato que respondeu não pode fazer a mesma pergunta para aquele que o perguntou. O escolhido terá direito a 2 minutos de resposta e deverá escolher o próximo candidato a responder. O tempo para fazer a pergunta é de 45 segundos. Nessa situação, nós registraremos a pergunta que o candidato Ademar tenha a fazer para o candidato José Sloboda, mesmo que o mesmo não esteja presente. Então nós registraremos para possível divulgação posteriormente. Okay. Terceiro momento, o condutor do debate fará 2 perguntas que deverão ser respondidas por todos os candidatos, que terão até 2 minutos cada um. Quarto momento, durante o debate serão recolhidas perguntas da plateia, registradas em formulário próprio. A organização do debate escolherá até 2 perguntas para que todos os candidatos respondam. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, basta procurar a Larissa, que está com os formulários. Ressaltamos que as perguntas não devem ser direcionadas a nenhum candidato especificamente,
e não devem ter teor ofensivo. Os candidatos, quinto momento, os candidatos serão convidados a assinar uma carta compromisso em defesa do turismo dos Campos Gerais, apontando sua proposta orçamentária para a gestão do turismo, caso seja eleito. Sexto momento, cada candidato terá 3 minutos para as considerações finais. Salientamos que o formato do debate foi enviado previamente para os candidatos. Vamos dar início, então, ao debate com a seguinte pergunta. Nós temos 6 perguntas, sortearemos 3 para que o candidato as responda. Número 6, candidato Ademar. As ações de investimento e infraestrutura, além de movimentar a economia brasileira com a geração de emprego e renda pelo turismo, permitem acessibilidade e inclusão social de todos os públicos nos destinos turísticos brasileiros, afirmou o ministro do Turismo Gastão Vieira em 2014. Desta forma, qual a sua proposta de investimento para a melhoria da infraestrutura turística de Jaguaraíba? Se me permite, antes de resolver antes de responder essa pergunta, eu queria primeiro só cumprimentar vocês, o Douglas e o Eros, né? Por essa feliz iniciativa de promover esse debate. Quero também agradecer aqui a Larissa, que está aqui, e a todos os nossos amigos que estão presentes aqui nessa noite, né? Eu acho que primeiro investir na cidade. Eu acho que para você poder chamar um turista para uma cidade, você tem que primeiro preparar a cidade para isso. Primeiro você tem que ter o aterro sanitário, tem que estar pronto a rede de esgoto, uma coleta seletiva. No nosso caso, o nosso rio, que é o cartão de visita da cidade, tem que estar limpo e despoluído, para aí sim você poder criar acessibilidade aos caminhos turísticos do município. Aí sim depois que você preparar a cidade, eu acho que hoje a gente já conta com uma rede hoteleira que pode garantir um bom atendimento no município, e terminando esse investimento de infraestrutura na cidade, aí investir na acessibilidade desses roteiros turísticos que o município tem, os potenciais turísticos do município. Eu acho que esse é o caminho, né? Primeiro a cidade, depois, para o turista não sair falando mal da cidade, e depois a acessibilidade aos roteiros turísticos do município, preparando essa beleza natural que Deus concedeu, essas lindas belezas naturais que Deus concedeu para nós aqui no município de Jaguaraíba. Eu acho que preservar essa natureza magnífica que tem aqui, na próxima pergunta a gente vai dizer, nominar todos os pontos turísticos, mas criar condições como sanitários, chuveiro, estrada, caminhos, né, para poder trazer o turista e gastar no posto de gasolina, gastar no hotel, gastar no restaurante, né, tendo em vista que o turista vem no município e ele deixa, no mínimo, por pessoa, 300, 400 reais no nosso município. Eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Não sei se eu tenho tempo para responder ou não. Tenho tempo, sim, senhor Marcos. Eu quero do ladinho ali. 2 minutos. Para cada resposta, 2 minutos. Então já deu. Mas você passar um pouquinho dele, tem pergunta só sobre hoje, para passar até caso o tenha. Eu não estava olhando ali. Não, problema não. Dando sequência, mais uma das perguntas. Pergunta de número 1. Jaguaraíva conta com um número significativo de atrativos naturais que propiciam a prática do turismo de aventura e o ecoturismo. Desta forma, qual a sua proposta para incentivar esses segmentos? Eu acho que é isso que eu acabei de relatar. É você criar caminhos, criar condições com estrada boa, né? com investimento nesses pontos turísticos, né? Eu acho que tem que preparar isso aí, tem que dar condições. Vamos dar um exemplo aqui.
O nosso Lago Azul, o Vale do Codó, tem que ter investimentos lá como banheiros, tem que ter um caminho, uma ciclovia, né? Criar rotas, no nosso caso aqui, uma rota do Sertão de Cima, caminho do Sertão de Cima e o caminho do Pesqueiro. Caminho do Sertão de Cima, nós temos aí a Santa do Paredão, que precisa fazer banheiros, chuveiros, quiosques, estrada, né, em condições para que o turista possa chegar com o seu veículo lá. Depois a gente pensa na Casa do Sertanejo, lá no bairro da Cachoeira, onde possa, lá naquele barracão que está desativado, fazer a Casa do Artesão, fazer bacheiro, fazer pelego, tricô, crochê, bordados, trabalho com barro, trabalho com madeira, artesanato, né? Um restaurante para que o turista chegue lá, vai primeiro na Santa do Paredão, depois vai na Casa do Sertanejo, tem atividade, um passeio de barco na cachoeira, na represa da cachoeira, e nesse caminho, nesse contexto, eu penso muito, doutor Edilson, no caminho do Piabiru, que passa pelo nosso município de Jaguariaíva, esse primeiro caminho transcontinental, e nós não estamos dando bola para isso. Às vezes a gente fala só no caminho dos tropeiros e esquecemos aquele que foi o primeiro caminho que passou pelo Brasil, né? Que foi lá pelos colonizadores, pelos indígenas que abriram esse caminho, saindo de Cusco, no Peru, indo até a ilha de Cananéia. E nós temos a felicidade de saber que esse caminho passa lá na Vila Branca, lá perto do Rubens Simão. E nós não temos lá nenhum totem, nem nada que divulgue isso. Então tem que criar esses roteiros, né, para que o turista possa passar o dia e deixar aqui o seu recurso e sair com uma boa impressão da cidade. Da mesma forma, o caminho do Pesqueiro. Eu acho que é isso. Perfeito. Não sei se eu respondi bem, mas ótimo, perfeito. O fluxo de um turista de eventos na cidade gera no mínimo R$300 por dia, movimentando mais de 40 setores da economia, sendo uma mola propulsora da economia local, que já está sendo alvo de investimento do poder público de várias cidades, através da parceria com os Convention Visitors Bureau de cada localidade, desde grandes centros a pequenas cidades. Temos como exemplo a pequena cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, que possui 7 mil habitantes e movimenta cerca de 10 mil turistas por mês, provenientes de pequenos e grandes eventos. Ou seja, seguindo o nosso cálculo, seria uma movimentação de aproximadamente 3 milhões na pequena cidade de Tiradentes. Assim, qual a sua proposta de parceria e investimento para movimentar o mercado de turismo e eventos em Jaguariaíva? A proposta é investir na cidade, na infraestrutura da cidade, aquilo que eu falei no começo aqui, deixar a cidade preparada para isso, despertar essa concepção que os proprietários, onde tem o caso aqui do Zequinha, que tem uma propriedade, desperte a autoestima dele para que seja lá quem for, eu estou dando o exemplo dele, para que ele acredite nisso, que ele saiba que isso vai ser um bom negócio para ele e vai ser um bom negócio para a cidade. Eu acho que mas a prefeitura tem que ser parceira. A prefeitura tem que se cadastrar como município polo turístico para que as pessoas que querem investir em turismo tenham condições de captar um recurso federal ou estadual para poder investir. Ele tem que acreditar, né? A cidade tem que ser parceira, tem que criar acessibilidade, tem que acreditar naquela pessoa que está acreditando no turismo, porque infelizmente pouca gente acredita no turismo. E é uma indústria que não polui e que traz um grande benefício para o município. E aqui em Jaguariaíva, especificamente, nós temos uma potencialidade enorme, né? É a potencialidade lá no Joaquim Mortinho, com a Taça de Pedra do Zequinha, é o Caminho do Sertão, é aqui no Pesqueiro, né, o nosso único parque remanescente, Parque do Cerrado remanescente do sul do Brasil, o nosso Morro do Mandinga, a usina, a canoagem no Rio de Jaguariaíva. Então a cidade tem que crescer a concepção e fazer com que as pessoas acreditem, né? Eu acho que quando eu fui prefeito, eu fiz a minha parte. Eu sempre, quando falava em turismo, você primeiro pensa na saúde, na educação, na geração de empregos,
E você diz, mas o que vai sobrar para investimento para o turismo? Então eu acho que tem que ter parceria com o governo estadual, com o governo federal, né, para poder criar condições do município investir em turismo. Mas eu acho que eu fiz a minha parte. Eu acho que eu fiz o aterro sanitário, a gente começou a rede de esgoto, né? A gente preparou a cidade para isso. E hoje já tem pessoas que sonham e acreditam nisso. Está aqui o exemplo, o Zequinha, está aqui o Edilson Fernandes, que acredita nessa potencialidade, que criou um hotel que não deixa nada a desejar para cidade nenhuma, né? Para nós aqui em Jaguaraíba, né? O Zequinha sabe disso, ele com a propriedade dele, ele está acreditando nisso lá. Agora, o município tem que ser parceiro. Tem que estabelecer parceria. Ele tem que acreditar que o poder público é parceiro dele para isso. Passamos agora para o segundo momento do debate, quando o candidato poderá fazer uma pergunta a respeito do turismo para outro candidato de sua escolha. Cada candidato só poderá perguntar e responder uma vez. O candidato que respondeu não pode fazer a pergunta para aquele que o perguntou. O escolhido terá direito a 2 minutos de resposta e deverá escolher o próximo candidato a responder. Nesta situação, caso o candidato Ademar tenha alguma pergunta para fazer e deixarmos registrado ao candidato José Svoboda, por favor, o senhor tem até 45 segundos para fazer uma pergunta que nós registraremos. Eu me propus aqui a fazer a pergunta para o outro candidato, mas ele infelizmente não apareceu. Mas a minha pergunta, eu ia perguntar qual era a proposta dele a respeito do caminho do Piapiru, que é um caminho, é uma rota que está sendo formada, essa concepção agora. Todo mundo falava em caminho dos tropeiros e todos nós esquecemos do caminho do Piapiru, que cruzava o rio Ivaí, o rio Iguaçu, né? O rio Tibagi, esse caminho. Eu acho que essa já era uma luta antiga e que eu, infelizmente, como prefeito, não pude realizar. Eu lembro que a gente trabalhava muito nisso com o Reinaldo Cardoso, com o José Tibagi de Mello, com a Graça de Mari, na associação do NCG, e infelizmente não foi possível implantar. Mas eu acho que, respondendo aquilo a pergunta que eu ia fazer para o outro candidato, eu queria dizer que agora chegou a hora da gente criar esse caminho do sertão de cima, né, e instituir para que o turista possa sair de manhã de Jaguaraíba, né, e ter pelo menos uns três roteiros para ele poder passar e complementar o dia. Ir lá no caminho do Piapiru, lá na Vila Branca, fazer um toque e fazer a estrutura necessária para que a gente possa realizar esse sonho antigo de todos os prefeitos na época, enquanto eu era prefeito, que era reativar e fazer esse caminho do Piapiru. Eu acho importante, vocês que trabalham com turismo, eu acho que é importante vocês que trabalham muito na área do tropeirismo, pegar esse caminho indígena, porque é importante disso, para a nossa civilização é muito importante o caminho do Piapiru. São 3.000 quilômetros que cruzam o Pacífico ao Atlântico. E nenhuma cidade tem hoje um toque, uma referência sobre esse caminho, né? A cidade lembra do tropeirismo, mas lembra o mais importante que é esse caminho do Piapiru. Lembramos que caso alguém da plateia tenha alguma pergunta para fazer, por favor, preencher o formulário e entregá-las ao pessoal da organização do debate. Prezado candidato, neste momento gostaríamos de conhecer propostas específicas do senhor. Para tanto, gostaríamos que respondesse a seguinte pergunta: qual sua proposta orçamentária para o turismo em um possível mandato e como isso será possível? Já foi para 40%. Se considerando aí 45% numa hoje, a Prefeitura de Jaguaraíba gasta mais de 50% na folha de pagamento. Vamos mais do que 50%, vamos dizer que seja 45%, já foi 90% do orçamento. Aí te sobra para você, pelo menos uns 5% em você investir em obras de infraestrutura, calçamento. Então eu não vou falar em porcentagem, mas eu vou falar em números, de acordo com o real orçamento do município hoje, numa receita de 9 milhões, eu acho que o município tem que investir entre 100 e 150 mil reais por mês
eu acho que sobra para investir em turismo aqui em Jaguariúna hoje. E, evidentemente, que tem que estabelecer parceria com o governo estadual, com o governo federal e no Ministério do Turismo, né? E buscar recursos, né? E o Ministério tem recursos. Eu acho que tem que fazer isso. Eu lembro aqui que quando eu fiz o Parque Linear do Capivari, né? o Parque do Tropeiro, o Parque Nossa Senhora de Fátima, o Parque Matarazzo, que eram todos lixões da cidade, a gente conseguiu parceria com empresas e com o governo estadual, com o governo federal, e foi possível investir sem recursos, com poucos recursos municipais. Então é estabelecer parcerias, né, e vontade e acreditar. Eu acho que esse é o motivo principal. Atualmente, o órgão municipal de turismo de Jaguariúna é um departamento de Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo. Qual sua proposta com relação a isso? Eu quero ser bem sincero nessa pergunta. Eu acho que turismo é turismo. Indústria e comércio é indústria e comércio. Eu acho que tem que separar as coisas, sabe? Isso não quer dizer que você gaste mais. Você pode economizar em outras coisas, né? Mas o turismo, você tem que levar a sério, né? E ainda mais falando de Jaguariúna, porque a nossa potencialidade é grande. Então eu acho que o departamento de turismo tem que ser um departamento de grande relevância, né? Ele tem que ser levado a sério, porque é uma indústria que não polui e todos esses, se o governo municipal, o departamento, vamos dizer, a Secretaria de Turismo, for uma secretaria atuante e estabelecer caminhos, o caminho do Murtinho, lá para a fazenda do Zequinha, o caminho do Sertão, o caminho do Pesqueiro, né? Então eu acho que vai valer a pena, vale a pena, né? Você vai estar divulgando a cidade. Hoje, a nossa cidade aqui é uma cidade que vive em torno da arrecadação, 70% é madeira, né? Mas eu acho que essa nova alternativa, eu acho que é uma alternativa de bastante empregabilidade, sustentabilidade, e tenho certeza que vai alavancar novos empregos e um aumento de arrecadação no comércio local. Tem que acreditar e tem que investir. Perfeito. Caso o candidato tenha ainda alguma consideração para incrementar, enquanto nós recolhemos as perguntas, serão escolhidas 2 perguntas da plateia para que o candidato possa respondê-las. Eu só gostaria de dizer que eu acho que eu fiz a minha parte. Eu tenho que falar enquanto fui prefeito, né? Eu preparei a cidade para isso. Eu lembro que a cidade não tinha aterro sanitário, a cidade não tinha rede de esgoto, e a gente começou tudo isso para preparar a cidade, e a partir daí os empresários começaram a acreditar. Fizemos, onde tinha lixões na cidade, nós tiramos os lixões, que é o caso do Matarazzo, era um lixão, se formou um parque Matarazzo. O Parque do Tropeiro era outro lixão, que hoje é um parque ambiental, né? O Parque Nossa Senhora de Fátima, o Jones lembra lá, que todo mundo jogava em tudo, galhada, tijolo, ficou hoje uma área de preservação, né? Então, onde tinham lixões na cidade, nós fizemos um parque ambiental. O Parque Linear do Rio Capivari, ali era o antigo matador municipal, foi transformado no cartão postal da cidade, e criamos um departamento de meio ambiente, que eu acho que muito ajudou, a gente criou o departamento do meio ambiente. Então eu acho que eu fiz a minha parte para preparar a cidade para o turismo. Eu acho que agora, a segunda parte, é criar condições para o empresário investir, fazer com que ele acredite nisso, né? Criar rotas, e a gente tem a potencialidade para segurar o turista na cidade pelo menos uns 3 dias. Tem que ter rotas, né? Eu lembro um dia, num carnaval, onde saiu uma família de São Paulo, eu dei uma carta guardada, pena que eu não trouxe essa carta, mas eles vieram para vir no Parque do Cerrado. Quando chegaram no Parque do Cerrado, tinha um cadeado no portão. E como eles viram na internet que o Parque do Cerrado era o único remanescente do sul do Brasil, eles saíram da cidade de São Paulo para vir para cá. Aí quando chegaram no parque com o cadeado, eles voltaram e chegaram na minha propriedade. Um casal, um casal de médico e um dentista. Aí eles chegaram e falaram: escuta, nós viemos aqui para conhecer o parque está fechado.
será que não dá para o senhor arrumar para nós um jeito? Não tem lugar aí para andar a cavalo, pelo menos, para a gente poder passar o dia? Aí eu estava lá, eu olhei para aquele casal, os dois casais que estavam no carro, e a minha falecida mulher estava junto comigo, estava com os dois filhos que estavam, os 3 filhos não estavam em casa, cada um num lugar, outro no outro. Aí eu pensei nos meus filhos, né? Cada um num canto. E digo, não, a gente vai proporcionar para vocês isso. Aí logo em seguida estavam tosqueando os carneiros, eles se apaixonaram pela tosquia de carneiro, já ficaram por ali. Aí já preparei os cavalos, apelei os cavalos e saíram dar cavalo. Fui curar os bois lá embaixo, eles foram junto, né? A gente preparou um café, uma janta, e a gente conseguiu fazer com que aqueles 2 casais passassem um dia. Eu recebi uma carta deles, carta mais linda que eu tenho guardado na minha vida, de agradecimento. Então é isso, né? Eu acho que você fala turismo não dá nada, mas olha, gente, é só divulgar e acreditar, né? Então vamos preparar nossa cidade para isso. Perfeito. Prezado candidato, com relação às perguntas feitas pela plateia, separamos 2. A primeira pergunta, sobre a Casa da Cultura, conhecida como Coliseu de Jaguariaíva, segundo a atual administração. Qual o plano de investimento para a restauração da casa e sinalização turística local, rodovias e em sua abrangência? Bom, eu acho que é uma vergonha aquela Casa da Cultura. Está lá há mais de 10 anos, 12 anos aquela Casa da Cultura abandonada. Aquilo para nós deprime. É um prédio histórico que foi construído em 1918 e está naquelas condições. Dá vergonha de ser jaguarivense e ver que há 10 anos, né, está ali uma Casa da Cultura com poucos recursos, né? Não precisa esperar recursos federais. É evidente que se fizer, hoje o município de Jaguariaíva se não me falha a memória, pelo menos na minha época era cadastrado como município polo turístico. Tem que ir atrás de recursos, e se não tiver, 600, 700 mil reais, você restaura aquilo lá. Então gastam-se 1 milhão numa festa e de repente esquecem de uma Casa da Cultura que é o símbolo de Jaguariaíva, né? A primeira obra não é porque é Isabel Branco, né? Mas em 1918 foi a segunda obra pública feita de grande relevância e está nesse estado de abandono. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Eu acho que nós temos que restaurar aquilo o mais breve possível, né? E quanto à acessibilidade, eu acho que tem, né? Eu acho que o problema ali é falta de vontade mesmo de arrumar aquela Casa da Cultura, que é uma vergonha. Eu tive a oportunidade, respondendo isso mais longe um pouco, né? Todos os prédios históricos da nossa cidade, foi na minha época que foi recuperado. O prédio da rede ferroviária estava em estado de abandono, e nós fizemos um comodato com a rede, conseguimos trazer para o município, né, fazer um comodato e assegurar, estava depredado, e nós conseguimos restaurar o prédio da estação ferroviária, e hoje está aí como uma referência, né? Enquanto outras estações pelo Brasil estão abandonadas, né? Da mesma forma, o Palacete Conde Matarazzo, que estava abandonado, e eu consegui, na época até ia entrar com uma desapropriação, e daí eu me lembro que o João Comédio, que era o diretor da História Enzo, ele falou, mas vai desapropriar, mas quanto é que a prefeitura vai pagar nisso? Eu falei, seja sincero, eu falei, no máximo 200 mil reais. Aí ele pensou um pouco e falou, escuta, prefeito, você faz um plano de ocupação, porque para nós isso aqui é simplesmente uma casa abandonada, mas para o município de Jaguariaíva ela tem um valor muito grande, é um valor histórico da história do Matarazzo. Era a casa do conde, era aqui que ele dormia, era aqui que ele comia, era aqui que ele ficava quando ele vinha na sua peregrinação para as fábricas que ele tinha. E daí eu consegui com ele, através de um plano de ocupação que foi feito, a doação. Eles fizeram,
a doação, não cobraram um centavo da prefeitura. Então aquilo que tinha de valor histórico foi recuperado enquanto eu fui prefeito. Próxima pergunta. O município tem uma arrecadação próxima a R$600 mil em ICMS ecológico. Qual a possibilidade do uso desse recurso para a preservação ambiental para as propriedades rurais? Eu acho que dá para pensar nisso. Quando se fala para as propriedades rurais, você fala em que sentido? Em plantação de matas ciliares? Apenas Plantação de matas ciliares, recuperação. Eu acho fantástica a ideia. Eu acho que pelo menos 50% desses recursos, né, para plantação de recuperação de áreas degradadas em pequenas propriedades, em pequenas, porque os grandes eles têm que ser obrigados a recuperar. Mas as pequenas, eu acho que vale a pena o município destinar pelo menos 50% desse valor em mudas de árvores nativas, né? E até de algumas frutas silvestres às margens desses rios que estão degradados. Eu acho que vale a pena. Hoje 600 mil é por causa, a maioria desse semestre ecológico é por causa do Parque Estadual do Cerrado, com certeza. Uma outra pequena parte é do Vale do Codó, né? Mas eu acho que dá sim para deixar pelo menos 50% desse recurso disponível para a recuperação das margens dos rios e dos riachos das pequenas propriedades. Nós acabamos selecionando mais uma pergunta, eram apenas duas, selecionamos mais uma terceira, que achamos bastante interessante. Na sua opinião, candidato, eventos esportivos permanentes, tais como Busca-Cross, Downhill, entre outros, agregariam o turismo local. O que o senhor pretende incentivar eventos esportivos com essa finalidade? Com certeza, eu já fiz isso quando fui prefeito. A gente fez vários Busca-Cross. Infelizmente, hoje não tem mais, né? Mas eu acho que Busca-Cross, Motocross, canoagem, né? Tudo aquilo que possa atrair turista, né? Jeep Cross, tem que trazer esse tipo de atividade para o município, né? Eu acho que isso já foi feito no passado, né? Eu lembro de eventos que se fazia de Busca-Cross, que reunia lá 5 mil pessoas para ver o evento, né? Canoagem no Rio Jaguariaíva, né? Motocross. Então essas atividades tem que ter uma diversidade grande disso, né? E eu acho que nós temos gente capacitada aqui que gostam disso para poder fazer e acontecer isso no nosso município. Eu acho que a busca pelo emprego e pela renda, às vezes a gente só pensa na indústria, mas a gente tem que pensar no turismo também, né? Eu acho que a gente tem gente que sabe que vai fazer acontecer isso no município. Faremos agora a leitura da carta compromisso em defesa do turismo dos Campos Gerais, para a qual convidamos o senhor candidato a assinar e se comprometer a cumpri-la em seu mandato como prefeito de Jaguariaíva. Não consegue ler, né? Carta compromisso em defesa do turismo dos Campos Gerais. Quando estiver no cargo de prefeito do município de Jaguariaíva, no que se refere à administração pública do turismo, assumo os seguintes compromissos: desenvolver o turismo sustentável e integrado, respeitando o ambiente e recursos naturais e culturais, garantindo o crescimento econômico da atividade, satisfazendo as necessidades das presentes e futuras gerações. Instituir ou manter um órgão oficial para o turismo. Consultar ou validar junto às entidades representativas do setor e ao Conselho Municipal a indicação do gestor municipal de turismo. Assegurar dotação orçamentária para o turismo a, no mínimo, uma certa porcentagem do orçamento geral anual do município. Elaborar e ou atualizar o Plano Municipal de Turismo. Assegurar o fortalecimento do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, fazendo com que toda a verba destinada à atividade turística, direta ou indiretamente, passe por aprovação pelo mesmo.
criar e ou assegurar recursos para o Fundo Municipal de Turismo, devendo este ser gerido pelo Conselho Municipal de Turismo. Assegurar a permanência do município no mapa de regionalização do turismo e respectiva instância de governança regional, bem como a participação do município em projetos regionais de turismo. Investir na infraestrutura turística do município com o intuito de permitir a expansão das atividades turísticas, a adequação dos acessos e a melhoria da qualidade do produto para o turista. Contratar ao menos um turismólogo para compor o quadro técnico do órgão municipal de turismo. Jaguareíva, 8 de setembro de 2016. A minha única dúvida aqui é a dotação orçamentária, em porcentagem, porque eu não sei a real arrecadação do município, né? Mas eu não sei se, né, eu acho que essa a gente não pode dizer com segurança, sabe? Mas o que eu posso dizer para você é que, né, se eu for olhar o orçamento, aquilo que eu falei para vocês, 25% de educação, 15% de saúde, 45% para diminuir, hoje estão gastando 50% da folha de pagamento. Vamos dizer que a gente consiga reduzir para 45% o valor da folha de pagamento, já foi para 90%. Então sobra 10% para turismo, meio ambiente, assistência social. Cabe então apenas uma ressalva, que o senhor possa deixar registrado, sobre manter o mesmo né? Eu acho que tem que até aumentar, porque a gente não vê acontecer nada aqui de turismo, então tem que então, só aumentar um uma pouco. observação no final será bem justificada. Né? Então eu vou colocar aqui. Aumentar o valor hoje investido. Porque eu não vejo nada novo acontecer em turismo aqui na cidade, eu não vejo. Então eu acho que, né, não está sendo levado a sério. Eu vejo que eu investi na cidade. Eu fiz a rede de esgoto, eu fiz o aterro sanitário, né? Eu fiz os 4 parques ambientais, a gente preparou a cidade para isso. O próximo passo agora é investir nos roteiros turísticos, criar condições de acessibilidade, banheiros, quiosques, pontes, a casa do artesão no sertão de cima, do Toridilson, lá no antigo barracão da Esguarda, né? Criar um restaurante lá no Pesqueiro, ver lá no Zequinha, o Zequinha lá, criar condições para que o Zeca possa se assegurar de investimento, porque você já é um idealista e você acredita, eu tenho certeza que logo você está com um restaurante, com uma pousada lá, se Deus quiser, né? E, né, você tem tanta coisa por isso que você consegue segurar o turista o dia inteiro na sua propriedade. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E o município tem que ser parceiro. Assino isso aqui com o maior prazer do mundo. Vamos gerar renda aí. Candidato Ademar Ferreira de Barros, apenas mencionou o aumento do valor hoje utilizado e destinado ao turismo na região. Passaremos agora para as considerações finais. Eu acho que nós temos que fazer de tudo agora para renascer, para aflorar a vontade das pessoas de investir e a gente preservar aquilo que Deus deu para nós aqui na cidade, essa potencialidade. Não deixar desaparecer, proteger tudo isso que a natureza nos deu. A gente é abençoado aqui em Jaguareíva com tanta potencialidade que tem aqui e não é explorado. Eu acho que nós temos muito mais potencialidade que várias outras cidades que tem por aí, né? Esse tempo eu fui em Brotas e vi em Brotas aquilo que tem, a gente tem uma potencialidade, não digo, né, em canoagem, mas a potencialidade turística que a gente tem aqui é fantástica e nós não estamos aproveitando nada, nós não estamos aproveitando nem 1% daquilo que a gente podia aproveitar. Mas eu acho que, se Deus quiser, eu vou falar aqui agora como candidato, já que foi, se Deus quiser, nós vamos ganhar essas eleições e nós vamos fazer acontecer.
Vamos despertar esse centro e vamos trazer gente de fora, né? O exemplo é Tibagi. Quanta gente de Tibagi leva para o carnaval, né? Ali no cânion do Quartelado. O nosso cânion aqui é praticamente igual ao cânion do Quartelado. Isso visto do alto é a coisa mais linda do mundo. É o sétimo maior cânion do mundo está aqui. É o Quartelado Javareiro. Essa escarpa devoniana. Então tem tanto atrativo, tanta beleza natural, que está perdida, e ninguém se aproveita disso. Então a prefeitura, mas o caminho é a prefeitura. Eu acho que o carro-chefe é a prefeitura. Ela que tem que abrir caminho, ela que tem que fazer o empresário acreditar, para poder trazer turismo. Eu agradeço a presença de todos vocês, né, que estão aqui, do meu amigo Jones, que foi o fundador da Associação Comercial, que está presente, o Edilson, que é um sonhador de turismo, né, e acredita, está dando exemplo de que acredita e está junto com a gente nessa jornada, e vai nos dar força para que a gente possa realizar tudo isso, né? O doutor Degar, enfim, todos, o Zequinha que está aqui, o Samuel, o Jorginho, o Wellington, tanta gente boa que está aqui, a Rosana, a Flori, Zé do Chapéu, o João, o Diego, o moço que está lá, que obrigado aí por... Eu acho que é assim que começam as coisas. Nós estamos aqui no número de 20 pessoas praticamente. Mas se cada um da gente despertar esse valor, eu tenho certeza que a nossa cidade vai criar outra cara e outro jeito. E eu, como candidato, eu me proponho, quando sair candidato, me proponho a valorizar o turismo, né, a preservar a memória do município, né, porque e eu procurei resgatar isso quando eu fiz o Chapariz, que é o primeiro ponto de água, quando a gente conseguiu fazer o comodato da rede ferroviária, né, para poder segurar o prédio da rede que estava abandonado, quando eu consegui o prédio do Palacete Matarazzo, para ali fazer o departamento de turismo. Então eu acho que eu fiz a minha parte. Mas eu fiz a primeira parte. A segunda é agora. Né? Vamos juntos, vamos acreditar, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E parabéns a vocês aí, viu, gente? Pela iniciativa. A todos vocês. Neste momento, registramos os nossos agradecimentos aos nossos parceiros e apoiadores, Cacique Par, Convention e Visitors Bureau, Sebrae e Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Jaguariaíva. Queremos agradecer ainda ao candidato que aceitou o nosso convite para participar desse importante momento histórico do turismo dos Campos Gerais, e também a todos os presentes que vieram mostrar a força e a importância do turismo para a cidade. Muito boa noite.